solidária, cooperativismo social e inclusão de pessoas em vulnerabilidade. Esse tema tão caro para a gente, tão querido, que a gente dedica tanto esforço, e aqui eu tenho um prazer enorme de receber vários colegas que estão construindo formas de inclusão pelo trabalho, e estou muito feliz da gente ter tido várias inscrições para essa live, e o pessoal já vai entrando, né, vai se apresentando aqui também, mas a gente tem pessoas do Brasil inteiro compondo esse quadro para a gente, para discutir sobre um ponto que nos afeta a todos, que é a inclusão pelo trabalho, de pessoas em vulnerabilidade social. Então, nessa live, a gente vai discutir sobre esse tema com 3 experiências, 3 convidados aqui bastante importantes em nível nacional. E aí eu vou chamar cada um deles aqui para a gente começar essa nossa conversa. O primeiro deles é o Sebastião Oliveira Neto, um trabalhador do TEAR de Guarulhos, São Paulo, e membro da Rede de Saúde Mental e Economia Solidária. Tião, seja muito bem-vindo. Que bom, que prazer estar com você nesse encontro, meu amigo. Aí eu queria até chamar a Iris também para compor essa cena com a gente, a Iris Manioto Rochel-Rottiger. Também seja muito bem-vinda, Iris, boa noite. Encontro. E o nosso último convidado de hoje, o Leonardo Penafiel Pinho, que vai estar compondo com a gente também, presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, Abrasme, vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. E a Iris é atuante da Rede de Saúde Mental e Economia Solidária e colaboradora do Instituto Redes. Então, o nosso tema aqui é um tema bastante importante para a gente falar sobre inclusão social. Falar sobre economia solidária, formas cooperativas de lidar com o mundo, de trabalhar, onde não há exploração humana, onde há cooperação entre pessoas. Esse é o mundo que a economia solidária pretende construir. Um mundo onde pessoas, trabalhadores, organizam seus processos de trabalho, participam do processo da organização, da sistematização, pautados todos sempre na autogestão. Então, é essa forma de economia que a gente vai conversar aqui hoje e endereçar para pessoas em vulnerabilidade social. Então, a gente vai estar lidando com o tema do cooperativismo social, né? Aqui a Rosenísia Souza Alves já deu uma boa noite aqui, está chegando, a Anne está junto com a gente também, o pessoal da Lidersol. Então, essa é uma live que a gente está com várias instituições apoiando. A Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de Curitiba e região metropolitana é uma dessas redes que congrega pessoas, instituições diversas, que tem como foco promover a inclusão social pelo trabalho de pessoas em vulnerabilidade. A gente tem como uma participante organizadora também desse encontro, a Rede Mandala, uma apoiadora que organiza várias ações aqui em Curitiba e região metropolitana, pessoas que eu tenho bastante respeito pelo trabalho que vem sendo construído para a gente estruturar a economia solidária. A gente tem a parceria da Associação Arnaldo Gilberto também, do PET, Controle Social da Universidade Federal do Paraná, e essa organização toda também pelo Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Paraná. Então, nesse quadro, compreendendo nosso propósito de discutir sobre formas de inclusão social pelo trabalho, de maneira solidária, baseadas na autogestão, e que tem como prioridade a vida humana, o respeito ao meio ambiente, o valor máximo ser humano e não o capital. O capital, ele vem do trabalho, da divisão desse trabalho, mas ele não é o foco principal. O foco principal é o ser humano e na sua relação entre si com o meio ambiente. E aí a gente vai pensar agora, nesse processo todo, como trabalhar com a inclusão social na estrutura que nos propomos a conversar hoje aqui. A gente vai ter os 3 convidados. O Sebastião, ele vai falar sobre o trabalho no Projeto TEAR, como ele vem se constituindo, os principais desafios desse trabalho. A Iris, na sequência, vai trabalhar com as redes, com as cooperativas, e trazendo um pouco da experiência da Itália, que ela esteve ali, que tem todo um outro suporte para a inclusão social, para estabelecer empreendimentos, cooperativas sociais, que é algo que a gente precisa galgar bastante aqui no contexto brasileiro. E o Leonardo Penafiel Pinho, na sequência, o Léo Pinho vai trazer para a gente
como estamos aqui com a cooperativa social, os desafios e as propostas que a gente vai precisar se organizar mutuamente para ir consolidando essas formas. Vários dos colegas, né, o Diego aqui que já dá uma boa noite, a Gisele Marques, a Nora, Juliano Fujita, boa noite a todos. Vários dos colegas que estão aqui presentes já ou desenvolvem algum empreendimento solidário ou dão apoio aos empreendimentos solidários, incluem pessoas em vulnerabilidade, ou são pessoas que estão em vulnerabilidade tentando se inserir no mercado de trabalho, mas não este capitalista, um outro mercado com outro valor, que é o valor humano. E a gente sabe de várias das dificuldades para fazer isso tudo acontecer. Desde de ter uma estrutura para as pessoas trabalharem, a conseguir conquistar a autogestão desses empreendimentos, espaços de venda. Então, tudo que a gente vai discutir hoje aqui, culminando na regulamentação, na necessidade de uma regulamentação a nível nacional das cooperativas sociais. Sem mais delongas, então, e já deixando a estrutura certa, eu já deixo aqui também uma boa noite a todos e uma indicação que a gente vai, durante a live, colocar um material para frequência. Então, vai liberar um formulário de frequência, vai aparecer ali nos comentários. Então, durante a live, a gente vai fazer isso. Então, as pessoas que precisarem da certificação aqui pela Universidade Federal do Paraná, e vocês, por favor, entrem ali no momento apropriado. A gente vai avisar aqui, vai estar nos comentários também, para assinar esse material, essa lista de presença. Tá, joia? Eu agradeço a todos essa presença e deixo a minha honra de compartilhar essa tela aqui com pessoas desse porte, desse compromisso social para construir economia solidária, para construir formas de inclusão pelo trabalho. Sem mais delongas, eu chamo o Sebastião Oliveira Neto, trabalhador do TEAR e membro da rede de saúde mental, para contar um pouco da experiência de economia solidária, para contar um pouco da experiência dele. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Luiz, boa noite a todos e todas aí que estão acompanhando. A Iris e a Leonardo também. A alegria de estar aqui, a gente conversando juntos mais uma vez, né? Bom, acho que tanto o Luiz, o Kaique, a Beatriz, o pessoal da organização aí, quanto a Iris, o Léo e eu, fazemos de algum modo parte de uma mesma rede de saúde mental e economia solidária de diferentes formas, em diferentes momentos também. Então, acho que é uma conversa que a gente está muito em casa, né? E a gente de um processo de construção que vem de longe aí, né? E do qual a gente faz parte no dia a dia. E aí eu acho muito legal a gente estar nesse momento fazendo essas conversas, né? Fazendo essas aproximações, fazendo esses debates, esses diálogos. Então, fico muito feliz com esse convite, né, que o Luiz fez. Vou falar um pouco o Luiz fez esse convite, né? Temos pela rede de saúde mental e economia solidária, que acho que a Isa vai falar um pouco. O Luiz fez esse convite um pouco a partir da minha experiência no TEAR, mas eu queria, nesses minutos aí, não falar apenas disso. Eu queria falar um pouco da ideia do cotidiano, né? Trazer essa discussão da economia solidária, do cooperativismo social, da inclusão social pelo trabalho a partir do cotidiano. Então, vou falar de algumas coisas que eu participei, né, nos últimos anos aí, rapidamente, né, para não ficar aqui contando historinha, fazendo biografia, mas acho que trazendo algumas cenas, algumas situações, para daí ir esquentando para o debate, né, para ir ilustrando também coisas que a gente possa vir a debater no decorrer aí, né. Vamos lá, então, né. Eu já, mais ou menos, há uns 20 anos que eu trabalho nesse campo, nessa aproximação entre saúde mental e inclusão social pelo trabalho, vamos dizer assim, né? Me formei exatamente há 20 anos atrás em psicologia na Universidade de São Paulo e de lá para cá já comecei a trabalhar com saúde mental e também aí de formas diferentes, de maneira talvez intermitente, aí em algumas ações desse campo, né? Desse campo que eu digo da inclusão social pelo trabalho, de saúde mental. Então, acho que de lá para cá, né, participei do projeto Papel de Gente, participei da marcenaria, da oficina de marcenaria do CAPS Itapeva,
quando fiz o aprimoramento, participei do Café Diversidade, que era um projeto da associação, ligado à Associação Franco Basaglia, também lá do CAPES Itapeva, participei da fundação da Associação Vida em Ação, né, em 2004, e por um tempo em alguns projetos dessa associação, que foi o Bar Saci, a Casa do Saci, e acho que o que eu estou há mais tempo, né, é o Projeto Teara, onde eu trabalho há 15 anos, quase 16, aí desde 2005, né. Então, vou tentar aí trazer algumas cenas e situações para a gente pensar juntos mesmo, né. Bom, vamos lá, acho que vou falar um pouquinho do que é o Teara, acho que é o convite que o Luiz fez, né, então vou responder ao convite, aí depois a gente desvirtua o convite. O Teara, onde eu trabalho, é um serviço da Prefeitura Municipal de Guarulhos, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, né, da Rede de Atenção Psicossocial, que completou esse ano 17 anos, né, em 2020. Então, é um serviço que nasceu já enquanto serviço de saúde mental público, com uma parceria com o laboratório farmacêutico e com a Associação Cornélia Vieck, de Campinas, que fazia a gestão econômica das oficinas, né, o dinheiro. A gente sabe que os serviços públicos de saúde, né, não só de saúde, mas não podem gerir o dinheiro dos empreendimentos e oficinas e tal. Então, através dessa parceria aí, né, foi iniciado uma ação, né, um serviço de saúde mental com esse foco na inclusão social pelo trabalho. Lá atrás, na Prefeitura de Guarulhos, numa rede de saúde mental ainda muito precária. Né. Na medida que os anos foram passando, essa rede foi se ampliando e tudo isso foi se conformando, acho que de uma outra forma, né, o lugar que esse serviço vai ocupando na cidade, né, tanto na rede de atenção psicossocial quanto na cidade, conforme a rede vai se ampliando também. Quando Guarulhos é uma cidade na Grande São Paulo, né, é a maior cidade da Grande São Paulo, fora a capital, né, já tem aproximadamente 1,5 milhão de habitantes hoje em dia. Então, é uma cidade muito grande, bastante periférica, né, e que tem muitos problemas sociais aí dos mais variados, né, e acho que a nossa rede de saúde mental se depara com isso diariamente, e ela é muito pequena, ou é relativamente pequena, perto do que deveria para uma cidade desse tamanho. E como que a gente pensa aí, como que chega lá em 2003, há tantos anos atrás, né, 17 anos atrás, um serviço de saúde mental com esse foco no trabalho numa cidade que nem tinha uma rede ainda de atenção psicossocial, tinha apenas um CAPS adulto um CAPS AD, né, recém-inaugurados. Então caiu como sei lá, um elefante branco, não sei, alguma coisa que chegou lá e ninguém entendia bem o que era, né, esse negócio. E talvez ainda não entenda. Mas o que é, né? Eu acho que nesse processo, nesse percurso Teara, é uma tentativa aí de através da inclusão social pelo trabalho, promover algum tipo de inclusão, como o próprio nome diz aí, o conceito, né, das pessoas em situação de sofrimento psíquico. E aí tem as várias questões aí que isso se coloca. Primeiro, nós tínhamos uma realidade municipal, né, numa cidade que foi desindustrializada nas últimas décadas, então tem uma série de questões que são locais ali, né, é uma cidade que era um polo industrial e foi deixando de ser, tem um grande aeroporto, né, e uma cidade que tem uma história aí de cidade dormitório e tal, uma série de coisas que eu não vou falar aqui, porque acho que não cabe muito, mas a hora que pensar a inclusão social pelo trabalho, para essas pessoas que muitas vezes saíram do mercado de trabalho quando adoeceram e estavam trabalhando nessas mesmas fábricas, ou nesse parque industrial que tinha em Guarulhos, ou em outras situações aí do trabalho, a gente também vai entendendo uma certa realidade, né? Então, acho que é importante falar isso só para situar. E como que funciona, acho que falando um pouquinho do cotidiano, né? Desde então, foi formado esse serviço a partir de oficinas de trabalho, que hoje são 9 oficinas, que estão ali com a capacidade para 15 pessoas cada oficina. Então, a gente teria, teoricamente, uma capacidade aí de entre 120 e 150 pessoas aí participando das oficinas de trabalho e também de outras ações socioculturais que existem, né? Isso não está bem assim por 2 motivos recentes, o mais recente é a pandemia, claro, e um pouco menos recente é que nós perdemos a sede que nós tínhamos aí durante mais de 15 anos e estamos num lugar totalmente improvisado e inadequado para o nosso trabalho já faz 1 ano e meio.
né? Na verdade, a gente não tem uma sede, então isso reduziu bastante a nossa capacidade, então não consegue ter mais esse número de pessoas que tinha. Acho que nós fazemos parte da rede de saúde mental e economia solidária, que acho que a Iris e o Léo também vão falar um pouco aí, desde o início, desde 2009, porque percebemos que lá em Guarulhos, a gente isolados, com as nossas oficinas, que na época eram menos do que são hoje, né? 11 anos atrás, quando iniciou a rede, a gente ficava muito fraco, muito isolado. E aí, já desde o início, começamos a nos aproximar do pessoal da Associação Vida em Ação, do qual também fazia parte, algumas pessoas que tinham aí oficinas, empreendimentos CAP de Itapeva, em São Paulo, no centro de convivência, em outros CAPs, e acho que disso foi nascendo esse embrião, essa vontade de a gente trabalhar coletivamente. Isso vai se ampliando até que vão juntando pessoas, instituições, tem uma aproximação com o movimento da economia solidária, até que algum tempo depois, nesse processo, a gente acaba colaborando na formação da rede de saúde mental e economia solidária. E isso vai dando uma força que antes a gente não tinha. Importante só dizer isso, porque não nasceu como um projeto como um serviço que tinha a economia solidária como o eixo do nosso trabalho. A inclusão social pelo trabalho a gente pode pensar como uma maneira profissionalizante para inserção no mercado formal, pode pensar uma série de coisas. Né? E o nosso processo de aproximação da economia solidária levou anos, né? Até que mais ou menos quando a gente participou da formação da rede, né, da Rede de Saúde Mental e Economia Solidária em 2009, a gente institucionalmente assumiu que a economia solidária era o nosso eixo de trabalho. Era por onde a gente ia enxergar a inclusão social pelo trabalho. E acho que isso fez uma marca institucional. A gente escreveu, alguns anos depois, um texto sobre isso, eu posso compartilhar, não sei como é que vai funcionar, eu posso, né, sempre compartilhar com o professor Luiz, e depois ele compartilha de alguma forma que as pessoas estiverem interessadas, mas acho que esses processos institucionais são importantes. Né? Quando a gente parte pensando rapidamente aí, né, de onde vem essa história, a gente, no processo da reforma psiquiátrica, do movimento antimanicomial, quando começa a se fazer as redes substitutivas, uma das primeiras coisas que as pessoas querem fazer é trabalhar. Né? As pessoas saem dos hospitais psiquiátricos, saem das internações, começam a ter outras formas de assistência em saúde mental e querem ter esse direito ao trabalho, querem ter esse lugar de trabalhador e não daquele incapaz que não trabalha. E aí, isso vai sendo, né, como que isso vai sendo construído? Através de aproximações das mais variadas, né, e com muita herança aí dos ateliês de artes, que tem desde, vamos pensar, Nise da Silveira, lá 70 anos atrás, estava fazendo ateliê e usando arte. Então, essa história das oficinas terapêuticas, do trabalho artesanal, isso tem uma herança na cultura, né, na história da saúde mental no Brasil. E acho que não é à toa que essas oficinas de trabalho, ainda a maioria que estão vinculadas ao campo da saúde mental, tem essa história do artesanato. Né, apesar de que as ações de serviço aí já vêm cada vez mais sendo implementadas. Né, as oficinas, os empreendimentos aí que prestam serviços, e não só artesanato. Então, e a economia solidária, ela nos chega como... Claro, a gente teve só em 2003, no mesmo ano da fundação do TEAR, a gente teve a fundação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, né, com o primeiro ano do governo Lula, com a chegada ali do Paul Singer, né, do professor Paul Singer, para coordenar, para criar essa secretaria, coordenar, e ficou até o golpe sofrido aí pela presidenta Dilma, e que de lá para cá, né, acho que a Senais aí foi se desintegrando. Mas vamos deixar para depois. Então, acho que esse processo institucional do nosso cotidiano, de aproximação com vários outros serviços, empreendimentos, atores que estavam aqui na Grande São Paulo, capital, Grande São Paulo, Campinas, e sei lá, e a gente foi se expandindo, né? E do ponto de vista nosso, que estamos lá nas oficinas, né? À época eu coordenava a oficina de papel artesanal e encadernação, né? Nesse momento desse formação da rede, é que eu estou dizendo. Mas atualmente eu coordeno apenas a oficina de encadernação. Então nas nossas oficinas, as 9 oficinas que tem hoje lá no TEAR, e nas tantas outras aí, nas dezenas e dezenas de oficinas que estão, oficinas ou empreendimentos, cada um vai dar um nome diferente também, projeto, quando a gente vai aprendendo o que é a economia solidária, a gente vai se aproximando desse universo do cooperativismo social, a gente vai
não a partir só de livros, ou de teorias, ou de encontros, até como esse aqui, que são muito importantes, mas a partir da prática ali, a gente vai colocando isso nos nossos serviços, nas assembleias, nas reuniões de cada oficina. O que é essa discussão autogestionária? O que é essa discussão de que cada grupo, cada oficina, todas as pessoas, todos os trabalhadores ali vão discutir sobre o que querem fazer, o que não querem, se vai aceitar tal trabalho, se não vai, né? Todo esse processo, enquanto cooperativismo social, economia solidária, ele não está dado por apenas uma lei ou apenas uma portaria interministerial, que são importantíssimas. Já a gente vai falar disso aí, né, na sequência, mas acho que é importante desse ponto de vista de como que esses processos, a gente falar de como que esses processos, essas discussões de projetos de leis, de aproximações entre campos diferentes, como, por exemplo, a saúde mental, a economia solidária, como que na prática, no dia a dia, a gente, de fato, vai colocando em cada grupo, vai pautando isso e vai fazendo com que todos os participantes aí das oficinas, todos os trabalhadores, vão se empoderando desse lugar, de discutir, de pensar o que está fazendo junto, de qual é o trabalho que a gente faz, de que a gente está produzindo, para quem a gente vai vender, qual que vai ser o nome disso, qual vai ser o preço, a gente quer ou não quer, né? Esse processo é que é o importante. E à medida que essas redes vão sendo criadas, isso também tem que ser um processo autogestionário. E acho que isso que é o mais difícil e o mais bonito desse trabalho que a gente faz, e o maior desafio, de como a gente não se perder nessa prática cotidiana e rede e contínua e eterna, né? Dessa resistência e luta e desse processo em construção. Então, acho que isso é o mais interessante, né, de que eu acho que eu posso falar aqui hoje, e colocar essas questões mesmo, né? Acho que, talvez para algumas pessoas que estão de outros campos aí, a gente aí finalizando essa fala aqui, né, inicial, as pessoas que são de outros campos talvez não sei se tem essa dimensão, mas para nós da saúde mental a gente fica muito nesse embate, né? O que a gente faz está dentro do campo ainda terapêutico? Será que isso está dentro de fato, de uma inclusão pelo trabalho? Será que essas experiências são oficinas de trabalho, oficinas enquanto laboratórios, experimentações apenas? Será que, de fato, elas estão vendo isso, essas ações estão colocando aí a ideia do trabalho como direito, de um trabalho emancipado? Mas e se isso está acontecendo, qual é a renda que se gera? Se a gente gera 20, 30, 50 reais por mês para uma pessoa, isso, né, que renda é essa que não dá para comprar talvez nem o cigarro que ela fuma? Então, acho que todos esses processos e esse aprendizado que a gente vem nas últimas décadas fazendo, né, a gente que vem do campo da saúde mental se aproximando da economia solidária e nessa construção permanente, todas essas questões elas fazem parte de todos os dias, né, das nossas ações. E acho que isso que fica aí para a nossa discussão. Queria, né, no final, voltar um pouco nesse debate e colocar para vocês até que ponto isso a gente está realmente avançando, né, até que ponto a gente está reproduzindo coisas aí muito antigas também, que vem desde os hospitais psiquiátricos, né, da laboterapia. E acho que, para acabar, acho que é importante, né, antes de passar para os próximos dois convidados aí, e o papel, né, nesse processo todo, qual que é o papel, né, das políticas públicas? Qual que é o papel, né, das instâncias governamentais diversas, né? Eu estou falando aqui de São Paulo, onde eu moro, estou falando de Guarulhos, onde eu trabalho. A gente teve retrocessos muito grandes em São Paulo, em Guarulhos e no Brasil nos últimos anos. A gente tem o desmonte da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Em Guarulhos, né, no município, nós tivemos o desmonte do teatro, de certa forma, que perdeu a sede há 1 ano e meio, não tem uma resposta da prefeitura local. E na cidade de São Paulo foi construída uma economia, uma incubadora de economia solidária na gestão passada, que também foi desmontada, né, e que não era formada só pela cidade de São Paulo. Tinha empreendimentos e ações de toda a rede, né, ou de grande parte da rede de saúde mental e economia solidária do Estado. Então, acho que é isso que é importante da gente seguir nesse momento, né, seguir a nossa resistência cotidiana no nosso serviço, nos nossos empreendimentos, nos nossos movimentos, nas nossas associações, com o cooperativismo social como horizonte, com a economia solidária como a nossa prática diária, e lutando para que as políticas públicas, primeiro nesse lugar, não retrocedam e possam avançar. Então, acho que essa é a nossa resistência aí, a nossa luta e o nosso dia a dia. Então, é isso aí. Queria
agradecer o convite de novo e passar aí para a Iris e para o Léo. Aí também estou curioso para ouvir o que eles vão dizer. Obrigado. Maravilha, Tião. Agradeço aí a tua fala e todas as ações do Projeto PEAR que vêm sendo desenvolvidas com todas as dificuldades para a geração de renda nesse trabalho, mas que é uma experiência nacional do impacto muito bonito que a gente vem acompanhando. Eu, antes de passar a fala, eu queria agradecer a presença aqui. Essa estrutura de live ela é bem interessante, que ela permite que a gente ponha todo mundo, na nação inteira, para estar junto no momento. Então, aqui eu fico muito contente de estar com o Alessandro, do Pet Pop, um companheiro nosso ali de Cascavel, uma pessoa bem empenhada nessa área, a Maria Prates, do CAPES de Salvador, Enizinga, da Bahia, o Itamar, que olha que coisa boa, né? Um departamento de apoio à economia solidária de São Carlos, são iniciativas dessas que a gente precisa realmente ter municípios afora, para que a gente possa ir construindo a economia solidária com apoio público, com pessoas, com recurso, para que a gente consiga estruturar essa nova forma de trabalho. A gente tem a apresentação aqui do Sérgio Winkert, do Índios do Unioeste, da incubadora de cooperativas populares da Unesp de Assis, pela Ana Carvalho, a Márcia, aqui, uma assistente social Fonseca de Curitiba, a Bernadette, da Libersol. Então, vários colegas aqui que eu consegui ver aqui, e uma específica que eu faço questão de falar, uma pessoa que eu tenho um apreço sem tamanho, que é a Cristina Nascimento, da Arausol, um dos empreendimentos que está sempre junto com a Libersol, aqui com a rede, e que, para mim, é uma das profissionais, como todos aqui, mas que eu acompanho muito de perto, que enuncia o que eu acho mais caro da nossa Constituição, que é aquela ideia fantasmagórica, que eu sempre gosto de acabar com ela, que é o direito ao trabalho, como alguma coisa do Estado, e a gente nunca sabe que figura é essa do Estado, quem que é esse ser fantasmagórico que é o Estado. E aí a gente vai trazendo para a nossa realidade, tirando essa figura fantasmagórica, e vai vendo que o Estado somos nós. São pessoas aqui que vão garantir o direito ao trabalho. Pessoas como o Itamar, do Departamento de Apoio a Ecosol de São Carlos, como a Maria Prates, do CAPES, como a Márcia Fonseca, como a Ana Carvalho, da incubadora da Unesp, pessoas da gente, pessoas como a Cris, que dão suporte para um empreendimento extremamente bonito, que é a Arausol, que faz vários produtos. Estava acompanhando aqui o Facebook da Arausol, então é um empreendimento de Araucária, um suporte um dos CAPs aqui vizinhos de Curitiba, do município de Araucária, mas que vem ganhando apoio tanto da sua gestão, dos trabalhadores do CAPES, como da gestão do município, para poder fazer inclusão pelo trabalho. Eu parabenizo a Cristiane, que para mim é uma das pessoas, como todos nós aqui, que enunciamos, que assumimos esse éter louco que é o direito ao trabalho, para algo extremamente concreto, que a gente, como o Tião acabou de trazer, de assumir isso, de organizar o trabalho, de ir atrás de forma de captação de recursos, de venda, de organização, de suporte às pessoas que estão trabalhando. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui. O Serginho, também do Instituto Redes de São Paulo, está com a gente aqui presente. Então, são pessoas que, na minha análise, somos nós quem fazemos a economia solidária, a inclusão pelo trabalho acontecer, o direito ao trabalho, e sempre a nossa proposta aqui é brigar para que sempre tenham mais pessoas, mais recursos humanos, financeiros, acreditando nesse mundo, cobrando políticas públicas que deem suporte para a inclusão pelo trabalho. O que não queremos é um mundo do trabalho que, quando algum de nós tomba por qualquer sofrimento, o resto passa por cima. Esse não é um mundo que ninguém de nós quer. Ninguém. E isso não só os presentes aqui, são todos os brasileiros. Ninguém quer esse mundo. A gente quer um mundo que as pessoas parem, deem suporte para a gente se recolocar de um jeito solidário, para que a humanidade possa caminhar para frente, fazendo jus ao nome humanidade. Sem mais delongas, eu passo para a Iris,
Iris, atuante da Rede de Saúde Mental e Economia Solidária e colaboradora do Instituto Redes. Por favor, tens a palavra, minha amiga. Olá, boa noite a todos e todas. Primeiro, eu quero agradecer o convite do professor Luiz, do Kaique, agradecer a Beatriz e a honra de estar aqui do lado do Tião e do Léo, que podiam estar falando disso que eu estou falando muito melhor do que eu, porque eles estão na rede há muito mais tempo do que eu. Então, está sendo uma honra falar um pouco da rede, falar um pouco das cooperativas sociais italianas, né? Por que a gente vai falar delas, né? Do Cooperativo Social Italiano. Bom, eu estou na rede de saúde mental, sou fisioterapeuta. Por um tropeço da vida, eu caí num SECO, e no SECO tinha um núcleo de geração de renda, e eu comecei a participar desse núcleo de geração de renda. Um belo dia eu vi uma placa escrita Ecossol, eu falei, gente, o que é Ecossol, né? Ecologia com sol? Eu não entendi direito. O Tião falou uma coisa interessante que às vezes a gente lê Ecossol, mas a maioria das pessoas não entende. Eu demorei para entender o que era economia solidária, tipo 1 ano, né? Eu comecei pela prática, e mesmo estando na prática, no dia a dia, eu demorei para compreender como é que funcionava, né? E é uma luta diária mesmo praticar autogestão, porque a gente está acostumado com as hierarquias, né? Desde que a gente nasce. É pai, mãe, é escola, é faculdade. Então, praticar autogestão é muito difícil mesmo. E até se entender o conceito e colocar isso na prática é sempre um exercício. Enfim, eu estou na rede há 5 anos, né? E aí eu me apaixonei pela economia solidária. Eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu quero praticar. E aí eu me apaixonei pela saúde mental também. E aí comecei a me envolver com a rede, né? E comecei a participar das reuniões da rede, que a rede tem reuniões mensais. Eu não sei quem está assistindo, mas a rede de saúde mental e economia solidária, ela tem reuniões gerais mensais, né? Que tem a participação de todas as... Quando é possível, né, a rede é dividida em redinhas, ela tem 15 redinhas territoriais, né, 13 no estado de São Paulo, uma no Paraná e outra em Santa Catarina. Eu acho importante dar uma localizada, assim, como a rede funciona. E ela tem reuniões mensais em que o intuito é que participe todo mundo, né. Antes da pandemia, acontecia no Conselho Regional de Psicologia, no anfiteatro de lá, e eu ficava encantada, porque eu tinha direito à voz, eu podia votar, todo mundo fala, todo mundo decide junto. Então, é encantadora a rede, a participação de tanta diversidade, tantas ideias diferentes, e a gente decidindo tudo junto. Isso é a rede, eu acho que é essa diversidade e esse intuito de fazer o trabalho acontecer, né? E mesmo que a pessoa vá lá, não se manifeste. No começo eu ficava quietinha, porque eu não sabia, não tinha ideia do que estava acontecendo direito, aí eu falava, putz, vou ficar na minha, né? Mas aí eu comecei a votar, comecei a falar, comecei a expressar o que eu acreditava, e eu percebi que a economia solidária fazia sentido para mim. E eu tive e eu acho que não dá para falar também da economia solidária e da rede sem falar no contexto da pandemia também, porque a pandemia também... a gente está enfrentando essa resistência diária que o Tião falou. A pandemia também tem sendo uma resistência diária para todo mundo, e principalmente por causa da inclusão digital. Muita gente não está podendo participar das reuniões por falta de acesso à internet. Então, assim, a gente vive um dilema na rede. A gente faz as reuniões virtuais, mas a gente sabe que muita gente que era muito ativa presencialmente não está podendo participar. Então, é um dilema, mas a gente quer manter a rede articulada. Está sendo um desafio nessa pandemia manter isso. Mas aconteceram coisas boas também, como, por exemplo, a gente criou algumas comissões internas na rede que estão gerando muita autonomia na rede. Isso está sendo muito bacana também. Então, a gente criou algumas comissões menores para não ficar tudo na mão de poucas pessoas, assim, né? Então, isso está sendo interessante, essa estratégia que a rede criou. Outra coisa que está acontecendo mesmo na pandemia são as formações em cooperativismo social, né, que é contemplado no projeto Redes 2. Eu acho importante falar do projeto Redes 2, que ele veio a semente dele veio na Secretaria Nacional de Economia Solidária, né, quando ela existia, né, veio primeiro o edital Redes 1, que o Instituto Redes, na época era o Instituto Integra, né, escreveu o projeto e foi contemplado, né, e ainda no projeto Redes 1, eu tive a oportunidade de viajar para a Itália, que é onde é o berço da luta antimanicomial, o berço do cooperativismo social, né, e eu estou fazendo vários vai e volta, mas é para seguir o que eu estou pensando, assim, eu acho que fica mais natural.
E eu tive essa oportunidade de viajar para a Itália e foi muito motivador para mim, porque eu vi o que é você ter o respaldo legal para poder executar uma prática que você acredita, né? A gente fica aqui na luta. Eu participei de uma live com a Lumena e ela falou da revolução silenciosa, que é o que a gente está tendo que fazer agora, nesse momento de resistência, assim, né? A gente não está podendo brigar de muito, falar muito, mas a gente faz uma revolução silenciosa. E é o que a gente está fazendo agora, eu acredito, né? Só que a gente não pode ficar só nisso, né? A gente tem que ir além disso, dessa revolução, a gente ficar nessa luta diária, mas lutar por políticas públicas permanentes, né? Porque, como, por exemplo, o edital, o Redes 1 e o Redes 2 foram editais que vão acabar, beneficiaram demais a rede de saúde mental e economia solidária, mas aí vai acabar. E qual outros respaldos, né? A rede vai continuar, porque a rede é um movimento social, né? Ela começou sem apoio do governo, vai continuar, eu acredito nisso, vai continuar acontecendo. Mas como é que os empreendimentos, como é que vai ficar essa sustentação sem uma política pública? A gente vê as dificuldades que os empreendimentos enfrentam. Eu vejo, pelo menos desde que eu entrei, as dificuldades dos profissionais terem que se desdobrar no serviço para, às vezes, estar dentro de um serviço. O Tião tem o privilégio de trabalhar no TEAR, que pratica só economia solidária, né? Mas a Ana Aranha está aqui, né? Ela fez o censo e ela descobriu que ela estudou, né? Investigou que 90% dos empreendimentos de economia solidária estão dentro dos serviços de saúde mental. Então, isso dificulta muito você ter a visão de que o trabalho é trabalho, de que o trabalho é um direito, porque acaba confundindo as coisas, né? E os profissionais não podem se dedicar só ao trabalho, eles têm que acabar se dedicando a outras partes do que o serviço demanda deles, né? Então, eu vejo essa dificuldade desde que eu entrei na rede, e mesmo no SEC, eu vi os profissionais se desdobrando para poder ter uma oficina de geração de renda que tinha 2 horas na semana. Então, como é que a gente vai enxergar o trabalho dessa forma, né? Com 2 horas na semana, sem um respaldo, sem você ter a garantia do dinheiro no fim do mês. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir para a Itália, que é o berço da luta antimanicomial, né? Que foi o Franco Basaglia que encabeçou a luta. Ele, antes mesmo de ter a legislação da reforma psiquiátrica, isso é uma coisa que eu queria reforçar aqui. Teve uma assembleia no antigo manicômio de Trieste, né, que agora é San Giovanni. Teve uma assembleia dos que eram os internos de lá, e eles trabalhavam lá dentro. E tem um documento lá, é muito bonito, escrito e assinado pelo presidente que era o presidente da cooperativa. E esse documento é datado de 29/2/1972, uma ata de papel assinada que eles escolheram a forma cooperativa. Então, é muito bonito, porque você vê que eles já estavam no movimento de acontecer, não tinha lei ainda. Então, acho que isso que me motiva a ficar na rede, quando eu vi isso acontecer, eu vi esse documento, muito antes de existir a lei de cooperativismo social, o jeito de pensar, a forma de trabalhar, já existia como cooperativa, já existia como autogestão. Então, a gente tem que continuar na luta, lutando, resistindo, mas também lutar por políticas públicas, porque as coisas acontecem antes das leis surgirem, né? Muitas vezes as leis são de cima para baixo, né? Mas boa parte das leis, elas surgem pela demanda, né? As coisas já estão acontecendo, então as cooperativas, o sistema autogestionário, o sistema de cooperativa social já estava acontecendo, e aí a lei veio depois. Não foi, a lei de cooperativa social não foi nem na lei da lei do Basaglia, né? Ela veio como cooperativa, mas a lei que regulamenta a lei das cooperativas sociais na Itália é de 91. A lei que realmente regulariza e fala, que vão ter os benefícios essas pessoas vão ter esses benefícios. E quais são os benefícios que o cooperativismo social italiano regulamentado tem, mesmo vivendo momentos de altos e baixos, de governantes que às vezes querem tirar as leis, querem acabar com esses benefícios que essas pessoas precisam, que são as pessoas chamadas em desvantagem, né, que a gente chama, pessoas em sofrimento mental, egressos do sistema prisional, pessoas com algum tipo de deficiência. Então, quais são esses benefícios, né? Então, tem cooperativas do tipo A e B. As cooperativas do tipo A são de gestão de serviços sociossanitários educativos. Então,
É como se fossem... as cooperativas, a gente tem que ter a ideia de que ela é um negócio, ela é uma empresa com um objetivo social. Então, às vezes confunde um pouco. Você vê o nome social, fala, de brincadeira, é para ajudar, é para... Então, assim, e quando você fala economia solidária, as pessoas acham que você tem que dar tudo de graça. Mas não é bem assim, é uma falta de conhecimento de conceito e da vivência da economia solidária, né? Então, o cooperativismo social, ele não visa o lucro, então as pessoas estranham quando você fala que não visa o lucro. Porque aí as pessoas falam, então é de graça, é de brincadeira, não. Não visa o lucro porque é um sistema de gerar renda que não visa o lucro realmente, mas gera renda. E gera uma renda real, principalmente no cooperativismo social italiano, né? Os sindicais garantem que tem um salário mínimo dentro da cooperativa. E as cooperativas sociais italianas, pelo menos para ser uma cooperativa social, tem que ter pelo menos 30% das pessoas que trabalham naquela cooperativa, que são sócios da cooperativa, tem que ser alguma pessoa em desvantagem, que eles chamam, né? E somente essas pessoas vão ter vão ter isenção de impostos, né? E o resto das pessoas, elas que não estão em desvantagem, elas não têm isenção. Então, o bacana é que é uma escolha. Você trabalhar numa cooperativa social é uma escolha que você quer participar e você quer trabalhar. E você vai trabalhar de igual para igual com qualquer pessoa que você encontrar na rua. Então, não tem essa distinção. E quando eu cheguei lá, eu fiquei encantada de ver as pessoas trabalhando, vivendo daquele trabalho, porque aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade de geração de renda, como o Tião falou, né? A gente gera muito pouca renda pela falta de legislação, pela falta do suporte do Estado. E outras vantagens do cooperativismo social italiano é que se você tem uma licitação pública ou diretamente só vai participar da cooperativa social para concorrer a essa licitação, ou então, se tem uma licitação que tem outros tipos de empresa ou cooperativas, a cooperativa social tem uns pontinhos que aumentam e elas vão ser favorecidas. Mas elas não são favorecidas porque o trabalho porque é coitadinho, não. É porque o trabalho é bem feito e para beneficiar essas pessoas que realmente precisam de um suporte, né? Então, acho importante afirmar que a cooperativa social é para pessoas em desvantagem, mas é um trabalho de verdade. Foi o que eu mais ouvi quando eu fui para lá, que é o trabalho de verdade e que é muito confuso aqui no Brasil, o que o Tião já falou, né? A gente, como fica dentro do serviço de saúde, a gente não tem as relações de trabalho, ficam confusas. E quando você é um cooperado, você tem a sua cota à parte, você é responsável por aquilo que você está fazendo, a relação de trabalho muda, né? E você vê que você tem um respaldo do governo que te beneficia e que te dá essa garantia de salário, mas você vai ter que trabalhar por isso, você vai ser responsável, né? Então, é importante reafirmar isso, que o cooperativismo social não é para... E tanto a economia solidária, eu acho importante afirmar isso, que não é para coitadinho, não, é uma escolha que a gente faz da saúde mental para trabalhar, como o Luiz falou logo no começo da live, que é o centro ao ser humano. Mas a gente não pode esquecer que a gente quer gerar renda, né? Como a Ana Aranha que está assistindo a gente aqui, a gente tem que ganhar dinheiro, né? Então, ela sempre fala isso, eu concordo totalmente com ela, porque muitas pessoas não têm benefício, né? Muitas pessoas que estão em desvantagem, né? Que são consideradas em desvantagem, não têm benefício nenhum, querem gerar renda, não conseguem... Porque o sistema capitalista, ele é cruel, né? Ele demanda muita produtividade, cada vez em menos tempo. Se você não está adaptado a essa forma doentia de trabalho, você não serve mais, né? Então, a economia solidária é oportunidade, é uma escolha para a gente trabalhar de maneira mais humana e também gerar renda, que eu acho que é importante afirmar isso, que a gente tem que gerar renda. Mas para gerar renda com pessoas em desvantagem, tem que ter um suporte do Estado também. Né? Não dá para ficar só também contando só com editais. Tem as associações, como a Associação Vida em Ação, a Cornélia, a Inclui Mais, e desculpa, gente, se eu não estou falando mais alguma, porque eu não conheço muito, que eu sou nova, mas que dão, por exemplo, precisa de uma nota fiscal, um empreendimento que não é formalizado, as associações guarda-chuva emprestam a nota fiscal, que a gente chama. Mas eu acho que isso não é isso não é o suficiente, né? Os empreendimentos têm que ter autonomia para se gerir e para gerar renda. E aí
eu deixo com o Léo falar um pouquinho da realidade do cooperativismo brasileiro. Eu falei das vantagens do cooperativismo italiano e dessa visão de que trabalho é trabalho, mas por que será que a gente não tem isso no Brasil, né? Por que é tão difícil fazer isso acontecer, as pessoas gerarem renda e trabalho ser trabalho no Brasil? E acho que é isso, pessoal. Muito obrigada. Maravilha, Iris. Obrigado pela fala, pela experiência de um outro contexto italiano que a gente precisa realmente trazer várias das reflexões para cá para garantir uma estrutura básica para que esses empreendimentos possam prosperar, possam ter um CNPJ, possam eles próprios emitirem nota fiscal, possam eles próprios concorrerem a licitações públicas, como é o caso de microempresa, que tem vários dos benefícios, das EPTs. Então, a ideia é que a gente possa também ter esse outro funcionamento do cooperativismo social que possa dar suporte para a inclusão pelo trabalho. Eu quero agradecer também a presença aqui da professora Ana Aranha, do Diego de Castro. Quero lastimar a ausência do meu colega aqui que estava para fazer a meditação, a mediação aqui com a gente, que é o Kaique Franzoloso. Então, infelizmente, ele não pôde estar nessa situação por conta de uma eventualidade na rede social dele, mas, de qualquer forma, fica um abraço grande para ele. E eu quero que a Beatriz entre aqui rapidinho, Beatriz, que está fazendo toda essa live, a estrutura da live acontecer, só para a gente ver o seu rostinho, dar um oizinho para você. Te agradeço, Beatriz, por todo o cuidado com a Obrigada, professor. Da live, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Maravilha. É uma grande apoiadora que começou esse ano no projeto junto com a gente também, a Beatriz. Quero dar boas-vindas também para a Jennifer, uma das apoiadoras da Libersol, o Ponto de Economia Solidária do Butantã, um apoio público para a proliferação de inclusão pelo trabalho, lastimar a situação aqui de Curitiba. Se vocês vejam, Guarulhos tem 1.392.000 habitantes, a gente tem 1.900.000, quase chegando a 1.900.000 habitantes, e a gente não tem um espaço como é o espaço do TEAR, que embora com as desestruturas que vem sofrendo, os retrocessos que vem sofrendo, é o que a gente precisa garantir que esses belos projetos eles vão adiante, consigam incluir pessoas. Vou já colocar aqui, fiquem à vontade para fazerem as perguntas nos comentários ali, a gente já vai olhando, caminhando para nossa último momento de abrir para as perguntas de todos aqui. E deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa na minha colinha aqui. E a gente vai ter vários materiais de apoio, então esse é um começo de conversa. A ideia é que a gente possa ter vários materiais de apoio que vão estar nesse vídeo, que vão estar aonde ele estiver. A gente vai colocar ele no canal do YouTube da Libersol, a gente vai colocar no próprio Facebook vários links que vão dar apoio para que a gente possa construir, amadurecer o conhecimento sobre as cooperativas sociais, as dificuldades e, acima de tudo, que a gente possa ter ações desses vários coletivos aqui presentes, de vários dos estados aqui presentes, para a gente se responsabilizar por mudar essa realidade que a Iris desenhou do jeito bem claro, e eu já passo para o Léo para ele desenhar como estamos agora no contexto brasileiro com cooperativo social. Por favor. Então, o Leonardo Penafiel Pinha, presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental da Abrasme e vice-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então, muito obrigado pela honra de estar contigo, meu amigo. Fique à vontade para fazer a sua fala. Muito obrigado, professor Luiz. Queria também falar aqui, agradecer a possibilidade de estar com a amiga Iris, que fez uma fala muito importante dos principais pontos, e do Tião também, né, que a gente se conhece bastante, a longa data, aí desde o início também da rede, de vários projetos. Eu queria, antes, Luiz, de falar a situação que nós temos hoje, né, como está hoje, eu acho que é importante a gente fazer algumas contextualizações e eu vou iniciar elas. Primeira contextualização. O cooperativismo social tem uma lei no Brasil desde 1999. Inclusive, ela é anterior à Lei 10.216,
que é de 2001, que, vamos dizer, vai ser o arcabouço institucional para a implementação da rede de atenção psicossocial do Oiapoque ao Chuí brasileiro, né, de mudança do paradigma de cuidado e de tratamento. Então, esse é um ponto importante. Quando a gente fala em cooperativismo social, nós estamos falando, inclusive, de uma lei que é anterior à lei da reforma psiquiátrica brasileira. Essa lei, ela é muito inspirada no que a Iris já falou, então não vou entrar aqui na experiência italiana, mas só para citar que essa lei de 99 ela é inspirada na lei italiana que trata sobre as cooperativas sociais também. Então, essa inspiração também ganhou arcabouço institucional. Segunda consideração, apesar da aprovação em 99, essa lei nunca foi regulamentada. Então, diferente da Lei 10.216, que depois tem um conjunto de dezenas, centenas de portarias, de decretos, que depois regulamentam o funcionamento de CAPs, de residência terapêutica, etc., a Lei do Cooperativismo Social, de 99, não teve uma regulamentação. Para quem não conhece e muito esse linguajar, regulamentar é quando você explica como uma lei vai ser implementada. E, inclusive, na regulamentação, você já constrói os instrumentos orçamentários, as políticas de apoio e fomento para uma determinada política. Então, essa é a segunda consideração. Apesar da lei ser anterior a 10.216 da reforma psiquiátrica, ela nunca foi regulamentada. Então, esse é o primeiro contexto. O segundo, o terceiro contexto, desculpa, o terceiro ponto que eu queria colocar, é que a outra experiência também, muito importante, inovadora, que surgiu na cidade de São Paulo, na gestão da prefeita Luísa Erundina, que é os Centros de Convivência e Cooperativismo, também é interessante isso. Não tinha uma dotação orçamentária, não tinha um credenciamento próprio nas políticas de saúde mental, mesmo depois da 10.216, da construção da rede de atenção psicossocial. Então, vamos dizer, as duas experiências potentes, a lei de 99 e depois a criação dos Centros de Convivência e Cooperativismo em São Paulo, depois nós vamos ter em Campinas, Minas Gerais, Embu, em outras cidades, mas ela nunca teve uma dotação orçamentária, do repasse fundo a fundo no Ministério da Saúde. Então, é importante isso, porque apesar da inspiração que a Iris colocou, a gente vai vendo que, do ponto de vista da estratégia, porque na Itália, a inclusão pelo trabalho, o cooperativismo, é uma estratégia da política de saúde mental, da política com as pessoas com deficiência, é uma estratégia da política de welfare state, de bem-estar social. Então, ela é tratada como uma estratégia de transformação da vida de pessoas que estão em situações vulnerabilizadas. Então, é uma estratégia. No Brasil, apesar dessa inspiração, nós nunca conseguimos colocar essas experiências como estratégicas. Então, esse é uma outra caracterização que eu faço, e isso é óbvio, porque não foi regulamentada a lei de 99, e mesmo o Centro de Convivência e Cooperativismo não estava no credenciamento do repasse fundo a fundo. Então, isso cria, obviamente, dificuldades que foram relatadas pelo Tião, pela Iris, de criar políticas públicas de apoio e fomento. Agora, eu queria entrar sobre o Estado. Às vezes a gente fica numa discussão equivocada sobre política pública, como se fosse um favor do Estado para os pobres coitados que estão pedindo apoio. Gente, só para... as principais companhias, inclusive multinacionais que funcionam no Brasil, recebem dinheiro público, de fomento e de investimento. Então, é papel do Estado a indução de estratégias de políticas sociais, econômicas, ambientais. Então, quando a gente discute a regulamentação, a legislação e a importância de orçamento, não é porque a gente está tratando como aos pobres coitados, que está pedindo pelo amor de Deus. Nós estamos dizendo que o Estado brasileiro, para cumprir os seus preceitos constitucionais, que é construir um desenvolvimento mais justo, mais igualitário, inclusive para cumprir os ODS,
que são o desenvolvimento sustentável da ONU, que o Brasil é signatário, nós precisamos de uma política pública de indução, de fomento, de investimento a esse setor da economia que promove preservação ambiental e justiça social. Então, essa, primeiro, é uma importante caracterização para a gente discutir o papel do Estado e das políticas públicas. Tá? E agora, eu queria entrar, a partir dessa contextualização, nós conseguimos um importante avanço quando a gente criou o decreto 8.163 de 2013, que a gente, como se tivesse regulamentado a lei de 99, pegamos aspectos da Convenção das Pessoas com Deficiência, estratégias de inclusão produtiva do sistema prisional, e a gente conseguiu colocar num decreto para criar uma estrutura legal, institucional, para editais, para fomentos. E aí, Iris, é que entra a contextualização dos projetos Redes. O projeto Redes tinha um dispositivo de fortalecimento das cooperativas sociais, ganhava ponto. Por quê? Porque tinha esse decreto. As diversas, depois, editais do Ministério da Saúde, em parceria com a Senais, também se baseavam nesse decreto, que meio regulamentava o setor no Brasil. E qual é o contexto que nós temos hoje? Esse decreto, 8.163, ele foi revogado em março do ano passado, num grande decretaço do governo Bolsonaro contra os espaços de participação social e contra as políticas públicas de economia solidária, de inclusão produtiva. E aí, o que aconteceu? Foi publicado o decreto 10.087 de 2019, revogando todo o acúmulo histórico, inclusive dessas viagens para a Itália, Iris, era parte de uma estratégia de política internacional, era um programa chamado Brasil Próximo, que a Senais e outros ministérios compunham, e regiões da Itália. Nós tivemos várias missões para a Itália, os italianos vieram conhecer experiências brasileiras também, para trocar essas estratégias, e tudo essa foi revogado. Então, professor Luiz, nós estamos hoje no Brasil com todo o acúmulo histórico das conferências nacionais de saúde mental, das conferências de cooperativismo social, do programa Brasil Próximo, de todas as estratégias de redes com o decreto que é revogado. Então, hoje nós não temos institucionalidade para ter editais, novos editais redes, novos editais para apoio ao cooperativismo social, ao associativismo social. Tá? Agora, a partir disso, eu quero colocar um outro aspecto, eu não vou, por causa do tempo, discutir aqui, mas eu queria fazer uma caracterização. Infelizmente, não é só o cooperativismo social que foi atingido com esse revogaço. A política pública, em geral, de agricultura familiar e economia solidária, sofreram, no início do governo, uma medida provisória que acabou com o Ministério do Trabalho e Emprego e acabou com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Acabou, e não existe hoje, o Conselho Nacional de Economia Solidária. Atacou, hoje o Conselho Nacional da Criança e Adolescente só funciona por medida judicial, o Supremo mandou continuar a funcionar o CONANDA, porque o Brasil passa por um tempo de guerra à Constituição e guerra aos preceitos democráticos de participação e controle social. Eu estou no Conselho Nacional de Direitos Humanos, a gente denunciou isso para as organizações das Nações Unidas, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Nós estivemos em Nova York, numa grande reunião da CID-OEA, e levamos esses aspectos porque hoje, por exemplo, a população indígena brasileira não tem um único sequer grupo de trabalho, comitê, conselho, para reverberar suas posições. Os catadores de materiais recicláveis foram retirados do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, nós estamos no Brasil num contexto geral de regressividade dos direitos constitucionais. Então, essa é outra caracterização. E como anda a saúde mental em geral? Já que o cooperativismo social, o associativismo social não tem editais, foi revogado.
eu vou passar aqui no link para vocês uma matéria que eu escrevi com o ex-presidente do Conselho Federal de Psicologia, o Rogério Giannini, falando da disputa orçamentária do ano passado para esse, em que estão esvaziando a rede de atenção psicossocial e voltando a financiar dispositivos que têm como lógica central os equipamentos privados de internação. Então, volta a ideia da indústria dos leitos psiquiátricos, e isso já se reverberou no orçamento do ano passado para esse, e aí eu vou passar esse texto, e depois eu vou passar um longo artigo que eu escrevi, inclusive foi publicado pelo movimento sindical argentino também, além da Abrasme, que chama Reforma Psiquiátrica, retrocessos ou contra-reforma? Eu tenho defendido, Dr. Paulo Amarante e outras pessoas também, a doutora Ana Paula Gurjor e outros, que nós defendemos que no Brasil nós não estamos mais numa etapa de retrocessos da saúde mental. O que é retrocesso, professor? Tião e Iris? É quando a gente tem uma política geral favorável, vamos dizer, que avança para os direitos sociais, e aí eu tenho um ponto ou outro que é retrocesso. Vamos dizer, vou dar um exemplo. Quando não tinha a regulamentação do cooperativismo social, mas eu tinha, em geral, a expansão da rede de atenção psicossocial. Isso é um retrocesso, eu não ter isso. Mas no Brasil, a gente está passando por um momento de contra-reforma psiquiátrica, que combina o avanço sobre o orçamento público para a indústria de leito psiquiátrico, o desmonte do marco regulatório da rede de atenção psicossocial, o não credenciamento de novas CAPs, está um atraso já de 1 ano e meio para os credenciamentos no Ministério da Saúde. Então, isso não é mais um retrocesso, é uma agenda de desmonte da rede de atenção psicossocial e de desmonte, inclusive, da Convenção das Pessoas com Deficiência no que se refere ao público da rede de atenção psicossocial das políticas de drogas. Eu também vou socializar esse artigo, vou colocar lá no link do Facebook da Libersol, esses dois, né? Esse que fala de orçamento e esse que caracteriza esse processo de contra-reforma psiquiátrica. Quero socializar com vocês uma cartilha que a gente escreveu como rede sobre cooperativismo social, associativismo social. Então, tudo isso que eu falei, que esse decreto revogou, está registrado nessa cartilha, eu vou passar para vocês também. E vou passar um memorial que eu construí pela Associação Brasileira de Saúde Mental, que nós entregamos na Corte Interamericana, para o caso Damião Ximenes, né, que o Brasil foi condenado, em que a gente faz um memorial do conjunto de portarias e decretos da contra-reforma psiquiátrica que não passou no Conselho Nacional de Saúde. Isso é importante dizer. A contra-reforma psiquiátrica é antidemocrática. Isso é importante caracterizar, porque não respeita o controle social. E eu queria terminar, e eu vou também socializar com um link, em que, diante desse cenário, tudo o que esperam de nós é que as nossas experiências potentes, como foi aqui o TEAR, a da rede, as de diversas, eu tenho acompanhado, feito curso de formação para a rede da RAPS em Recife, tive em Goiânia, então tenho tido contato com várias RAPS, e no território continua, apesar dessa contra-reforma, continua a rede de atenção psicossocial produzindo vida, produzindo afeto, produzindo inclusão pelo trabalho. E nós precisamos usar a potência criativa, produtiva. Então, esse é um chamado para a Libersol, para a Rede de Saúde Mental e Economia Solidária, para a Brasco, para a Rede Unida, para a Renila, para o MNLA, que é a hora de a gente levantar a cabeça e enfrentar a agenda da contra-reforma. E, nesse sentido, tenho conversado com a Libersol, com o professor Luiz, no tema do cooperativismo, do associativismo social, já que eles revogaram por uma canetada do Executivo, nós precisamos usar o espaço do Legislativo para o acúmulo histórico que foi revogado, a gente transforme num projeto de lei. Sei que um senador do Paraná já está sendo contatado para apoiar a ideia de hora de uma nova lei de cooperativismo e associativismo social que resgate o acúmulo da Conferência de Cooperativismo Social, todo o acúmulo produzido pela rede, pelas resoluções das conferências de saúde mental, e é hora de a gente apresentar isso, e o ex-ministro, atual deputado federal, Alexandre Padilha, também se comprometeu
a gente agora passando as eleições, né, até, Luiz, foi esse pedido aí também no Paraná, mas a gente conseguir ainda esse ano, para a gente disputar o ano que vem, para voltar para a agenda política, para a agenda institucional, que é dever do Estado brasileiro, é dever constitucional, apoiar, fomentar as estratégias de inclusão pelo trabalho na saúde mental, mas também em outros públicos, no sistema prisional. Nós tivemos agora uma grande conquista que a gente conseguiu revogar, né, as equipes, né, que trabalhavam com saúde mental no sistema prisional, que o Ministério da Saúde tentou acabar. Nós conseguimos derrotar e voltou os debates das EAPs. Então, nós precisamos, nesse momento, levantar a cabeça, e eu conclamo o conjunto das entidades, a Libersol, e todo o campo da saúde mental, de álcool e drogas. É hora de uma nova lei do cooperativismo, do associativismo social no Brasil. E vou deixar esse link que eu faço esse resgate, essa proposta também nos comentários da Libersol. Muito obrigado, Tião, Iris e professor Luiz. Obrigado, Léo, obrigado a todos pela presença, e esses pontos são tão importantes que eu vejo que a gente está com uma potência aqui grande de vários municípios, vários estados, para discutir esse tema. E eu não gostaria de mesmo que a gente saísse disso sem uma carta de compromisso de várias formas, em vários formatos. E aí eu deixo para vocês algumas indicações aqui, que a gente vai deixar tudo isso, já está colocando em breve, o que eu vou falar nos links do comentários, mas a gente vai colocar de um jeito bem estruturado e vamos fazer outras ações para construir conhecimento sobre esses pontos todos. A gente está num momento muito difícil, só que a gente tem algumas potências que foram conquistadas e outras que a gente pode conquistar. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Aqui em Curitiba, a gente tem uma lei municipal que regulamenta a economia solidária. Pouco dela acontece, mas a gente precisa saber quais são essas leis. A gente precisa... Então, o que a gente já fez no site da Libersol como um apoio para que a gente tenha clareza disso. Dentro do site libersol.org, o site da Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de Curitiba e região metropolitana, a gente compilou várias das leis nacionais sobre economia solidária. Então eu convido a todos para verem no município de vocês, no estado de vocês, se há alguma lei dessa natureza no município, no estado de vocês. Por quê? Porque a gente vai ter que se organizar para cobrar que essa lei aconteça. Se a gente não tem uma interlocução boa na federação, talvez a gente tenha no estado, talvez a gente tenha no município, enquanto poder executivo. O Léo traz aqui a importância da gente acionar o poder legislativo. A gente vai deixar nos links aqui os contatos dos deputados federais. Isso também é fácil de achar, se coloca deputados federais contato, vai aparecer o sitezinho da Câmara com os contatos de todo mundo. A gente vai precisar assumir um compromisso coletivo para regulamentar essa lei. A gente está fazendo um trabalho de análise desses materiais, de propostas para compor essa lei. A gente já conversou com alguns deputados e senadores aqui do estado do Paraná para levar, e que participam da bancada da economia solidária, para levar esse projeto de lei. A cooperativa social precisa ser regulamentada, a economia solidária precisa. E quando eu falo isso, eu não estou falando de uma lei, eu estou falando de colegas aqui dos CAPs, que estão com um grupo dentro do CAPs, que não sabe o que fazer. Pode vender, não pode vender? Eu estou falando de usuários que estão ganhando benefício, que falam, nossa, mas eu vendo ou não vendo? E se eu perder o benefício? Que vai ficando desesperado a respeito dessas questões. Eu estou falando de uma proposta que a gente poderia ter, eu estou falando de uma coisa bem clara que a Libersol passou. A gente teve um pedido para fazer coffee breaks, só que a instituição precisava de nota fiscal. Nenhuma dos grupos estava fortalecido o suficiente para emitir uma nota fiscal. Então, a gente precisa regulamentar isso. Para o colega do CAPS ter a tranquilidade de dar apoio para os empreendimentos de geração de trabalho e renda, como uma das colegas falou aqui, a gente até colocou a mensagem dela, do que ela viu, do quão bom ela viu os usuários começarem a trabalhar, estarem no mundo com o papel de trabalhador, ajudando em casa, o tanto que isso faz bem
para cada um de nós exercer esse papel, que é o papel mais importante da vida adulta, e as chagas que nos traz não exercer esse papel. Então, estou falando de uma lei que ela regulamente dê segurança para o colega do CAPES fazer o trabalho dele, dar apoio aos empreendimentos. Eu estou falando de uma lei que dê suporte para o usuário poder manter o seu benefício até um certo acúmulo, a partir desse acúmulo, 1, 2 salários mínimos, ele vai perdendo o benefício gradualmente. Então, isso estimula a pessoa a trabalhar, a gerar renda. Isso a Itália também tem esse funcionamento. Eu estou falando de ter espaços e apoio público para que a gente possa vender. A lei do município de Curitiba, vejam, por favor, as leis de cada um dos municípios do estado. A lei do município de Curitiba coloca de um jeito bem claro que o papel do município de ceder espaços públicos e equipamentos públicos, muitas vezes um espaço que está montado uma cozinha industrial que não é usada, para que a gente traga para a economia solidária acontecer. Então pensem todos, como seria fácil a vida de todos aqui, se a gente falasse, olha, vamos organizar um grupo de culinária no CAPES, a gente já tem uma cozinha industrial montada com apoio do poder público, um espaço de venda, como tem vários colegas aqui, que tem, como é o ponto de economia solidária do Butantã, que tem espaço de venda, aí a gente começa a falar de um suporte para a inclusão pelo trabalho. E num momento desse de pandemia, que a gente vai vivenciar, está vivenciando e vai vivenciar um desemprego extremo, a economia solidária é uma senhora de uma estratégia para a gente falar de inclusão pelo trabalho, do crescimento econômico, mas não só econômico, do que o crescimento humano. Então, já coloco alguns compromissos nossos aqui. O primeiro deles, deixar bem claro os deputados de cada um dos estados. Então, a gente já conversou com um senador aqui do estado do Paraná e um deputado federal aqui do estado do Paraná, e a gente precisa que todos aqui, em cada um dos municípios, façam esse mesmo trabalho. E é ligar para a pessoa, é marcar um horarinho lá, agora ainda mais, abrir o computador, faz à distância essa conversa. A gente precisa regulamentar. A gente está com um trabalho para ir estudando leis de cooperativa social, para que a gente possa estruturar esse projeto. E a gente vai ter apoio já assumido desses colegas do senador aqui e de um deputado, que a gente vai trazer eles aqui numa live vindoura para assumir esse compromisso coletivo. E eu espero demais que cada um dos presentes aqui possa conversar com os seus deputados. Por quê? Porque os deputados e os senadores, eles não sabem das nossas chagas, a gente precisa levar para ele. Eu vi um videozinho besta, esses tempos atrás, de um sujeito chorando, porque agora acabou a eleição, eu queria tanto abraçar um vereador, abraçar, meu Deus do céu, só daqui a 4 anos. Não é daqui a 4 anos. A gente agora tem que correr atrás deles. A gente elegeu, agora a gente tem que correr atrás deles e ver quem que vai apoiar isso tudo. A gente precisa ler as leis de economia solidária e colocar lei de economia solidária e o seu município para ver se tem. Se não tem, copia, pega algumas do site da Libersol, que a gente teve o trabalho de fazer, deixar compiladinho, pega uma delas e leva na mão de um vereador. Fala da importância, organiza o coletivo de vocês para falar com vários vereadores. É só assim que a gente vai passar uma lei nacional de cooperativismo social, só assim que a gente vai dirimir essas chagas que nos assolam a todos. Profissionais da saúde que não conseguem ter estrutura para fomentar a inclusão pelo trabalho, a gente vai diminuir a chaga de um usuário que não consegue ser incluído e exercer o papel do trabalhador, a gente vai diminuir a chaga de uma sociedade que vem se atropelando com essa loucura que é o capitalismo, que vem judiando da alma de todos aqui. Esse é o convite que a gente faz. Essa live não é uma live que se fecha em si, ela é uma proposta de parceria. E nisso eu abro as perguntas para os colegas aqui. Vocês me desculpem, eu fiquei até desorientado, porque tudo é tão importante. Olha lá, o quanto conseguimos avançar quanto à autonomia das pessoas. Acho que a primeira pergunta da Mari Labac, e aí eu deixo para vocês versarem sobre essa pergunta, que tem várias repercussões. Obrigado, Mari, pela pergunta e pela participação. Fiquem à vontade, quem quiser falar sobre
sobre a pergunta, o quanto conseguimos avançar na autonomia das pessoas. Apareceu na tela aqui para eu falar, Luiz? Na minha tela Pode apareceu. O que é isso? Pode ser, meu amigo, fique à vontade. Bom, já que me botaram na tela principal, pelo menos para mim, é que eu posso falar rapidinho. Bom, a Mari é uma pessoa que foi trabalhadora do TEAR há muitos anos, uma querida companheira aí do movimento antimanicomial, da economia solidária. Bom, acho que ela sabe a resposta para a pergunta, né, que ela está fazendo, mas já que nós estamos aqui, vamos tentar responder. O quanto conseguimos avançar? Acho que essa pergunta, acho que eu tentei também colocar aí, o quanto que essas oficinas, esses empreendimentos econômicos solidários, esses coletivos, de fato conseguem avançar, né, dentro de serviços ou ainda muito próximo dessa realidade do serviço de saúde mental. Acho que essa é uma questão que eu tenho muito presente diariamente, né? Até que ponto isso que a gente faz dentro dessa realidade do serviço, de uma realidade da assistência, é muito limitado. A gente vai chegar até um certo lugar. Tem experiências que eu acho muito interessantes, né? Poderia citar algumas aqui. Vocês me desculpem aí, pessoal de outro lugar, mas eu vou citar as que eu conheço, né, que são mais aqui próximas aqui de São Paulo, né? Acho que acho que é legal falar isso também, né? Acho que o Luiz aí convidou 3 paulistas aí para vir falar num encontro que é organizado pelo pessoal de Curitiba, mas talvez hoje não importe mais nada disso, né? A gente está falando com pessoas de qualquer lugar aí, basta ter uma conexão e entrar na conversa. Então, acho que isso também talvez não importe tanto, apesar de, né, esse convite, acho que do debate de hoje foi muito direcionado para alguns paulistas aí. Mas acho que a gente tem experiência, né? A gente tem lá em Campinas, por exemplo, o Armazém das Oficinas, que é um projeto muito grande, com oficinas de verdade, né? Que estão produzindo um trabalho que eu considero de um grau diferenciado. Quando você pega a oficina agrícola lá, que deve ter umas 80 pessoas trabalhando, que eles fazem lá os seus orgânicos, vendem nas feiras de orgânicos, estão nos supermercados e tal, com dezenas de pessoas trabalhando, gerando uma renda real, que eu acho que, pelo menos a última visita que eu tive lá, essa renda se chegava aí nos valores do salário mínimo e tal, isso é um avanço, né? E é um avanço que eu vejo como autonomia. As pessoas estão trabalhando, estão produzindo, estão vendendo, estão decidindo sobre o seu trabalho, né? E outras experiências, acho que teatro teve momentos aí também que acho que a gente avançou bastante, tal, não, acho que não sei se é um retrocesso ou se é um desmonte o que está acontecendo com o teatro, né, Léo? Talvez seja as duas coisas, sei lá, mas acho que a gente avançou muito nessas últimas décadas nisso, né, Mariné? Acho que, mas aí fica nesse limite sempre. Até que ponto a gente consegue ir, estando dentro da lógica do serviço de saúde mental, né? Até que ponto a gente consegue ir saindo dessa lógica, se a gente não tem um incentivo para formar cooperativas de fato, né? A gente não tem leis do cooperativismo, como o Léo e o Luiz falaram muito bem, e a Iris também, quando falou do modelo italiano, né? Como que a gente, porque esses serviços de saúde mental, que tem o foco na inclusão social pelo trabalho, o TEAR, o Armazém das Oficinas, todos esses pelo Brasil, aí Geração Pô em Porto Alegre, a Companhia Geração é um coletivo mais independente lá em BH, mas esses todos que vão existindo por aí, fica num certo limite. Mas esses lugares poderiam ser pontes, né, para cooperativas, de fato. Não necessariamente a cooperativa está dentro dos serviços, claro, que são serviços públicos, mas a partir dessas experiências, desses lugares, a gente poderia estar construindo essas pontes para essas pessoas irem formar suas cooperativas de fato, né? Ou depois de um tempo de uma experiência de trabalho um pouco mais protegido, dar esses passos maiores. Só que nesse momento já não é mais possível, não é possível sonhar com isso agora, né? Porque alguns anos atrás a gente estava construindo na cidade de São Paulo uma incubadora de economia solidária que tinha um setorial de cooperativismo social, da qual a gente da rede ajudou a formar isso, ajudou a construir esse processo. Então, naquele momento ali, uns 5 anos atrás, a gente sonhava achando que chegaria nisso em breve, talvez, né? Aí jogaram um balde de água bem gelada aí em cima de nós, a gente está se reconstruindo. Mas avançamos muito. Acho que nas experiências diárias provamos que é possível. Até um ponto a gente já foi. E daqui para frente depende de muito mais resistência, de muito mais força, mas depende de toda essa discussão, né, das leis. Né, isso precisa avançar.
enquanto isso avançar, a gente fica nesse lugar que parece que está brincando de trabalhar, parece que está trabalhando, fica um pouco nesse meio do caminho que às vezes nos deixa tão insatisfeitos, né, de um avançar. Eu acho que essa pergunta, eu não sei se era exatamente isso que a Mari queria escutar ou queria problematizar, mas aí eu jogo, né, para o Léo, para a Iris, para o Luiz, essa questão, porque acho que essa, para a gente que está no cotidiano, é onde pega, né? Até que ponto a gente conseguiu, e até que ponto que dá, e aonde que dá para ir mais. Né? Tem várias experiências aí, inclusive na rede, de grupos que saíram dos serviços, né? Como a Ala Loucos pela X, né? Que é um dos empreendimentos aqui de São Paulo, que faz aí os adereços para as escolas de samba, um coletivo que começou num centro de convivência e se tornou um coletivo independente depois. E várias outras experiências aí, como o próprio Ponto Benedito, a Casa do Saci, da qual eu fiz parte, e espero que tenham vários outros desse aqui no Brasil, que na verdade eu não conheço, para citar agora, mas é isso, né? A gente tem que sair também dessa lógica de dentro do serviço, mas a gente precisa reunir as condições aí para sair. Tião, você sabe, meu amigo, que eu vejo uma potência de resistência, de construção, de avanço muito grande, que é quando a gente lida com redes de pessoas. Peraí que eu tô com um cachorrinho aqui doido. De redes de economia solidária, de redes de pessoas que se apoiam, que se constroem, que vão atrás de organizações para a inclusão pelo trabalho. A gente tinha, por exemplo, feiras aqui organizadas já de março até maio, toda semana, 2 dias por semana de feiras, com possibilidade de inclusão pelo trabalho. Então, estou falando de uma coisa tão séria como uma pessoa em situação de rua, muitas vezes com uma situação de saúde mental, de sofrimento mental, que precisa de um pouco apoio para poder sair dessa situação e não tem. Então, assim, para o dinheiro público é troco de pão que não pode ser passado desapercebido quando a gente está perdoando dívidas de 47 bilhões de reais. É algo que é inconcebível. E aí eu deixo aqui também, para todos, uma cartilha que a gente fez, porque eu acho que também é algo que faz a gente avançar. Primeiro, saber se o nosso município tem lei. Se não tiver, pegar e entregar, conversar com alguns vereadores solicitando que isso se mobilize. Organizar coletivos, uma rede que vá cobrar isso tudo, que essa lei exista no município. A partir da lei existindo, também acionar instâncias de controle. Aí a gente fez uma cartilha com endereço, com telefone, o que é o Ministério Público, Tribunal de Contas, o Poder Legislativo, e como acionar. A gente fez isso em 5 municípios aqui, inclusive em Curitiba, para a gente poder levar essas denúncias e solicitar que o poder público cumpra o seu papel, tire a lei do que é um papel só. Né? A gente tem que trazer ela para a realidade e mudar a vida de pessoas. Eu acho que isso também vai para esse avanço na autonomia. Eu acho que a gente vem se organizando em várias redes. Aqui a gente tem né, a Iris colocou várias, que quero até que ela já deixar o ensejo, mas as redes são potentes, são pessoas que se ajudam para fazer de feiras a reivindicações de políticas públicas, a comprar, a fazer um compromisso para comprar produtos advindos da economia solidária. Então, acho que esses são bons caminhos para a gente ir ressaltando essa autonomia das pessoas. Ô Luiz, eu queria também dialogar com vários comentários que eu estou acompanhando aqui, os comentários do Face. Algumas pessoas colocaram aqui, né, e colocaram a questão da uberização do trabalho, né, que está acontecendo de maneira mais geral. Obviamente que não é aqui a possibilidade de a gente avançar com esse debate, mas eu deixo a sugestão para vocês conhecerem uma publicação de EESE, tem feito curso de EESE, a área de formação, de estudos do movimento sindical brasileiro, que chama Cooperativismo de Plataforma. E já existem experiências na França, no Canadá, de aplicativos autogestionários, vamos dizer assim, pelos próprios entregadores, etc. Então, não dá para mim discorrer aqui, mas é uma discussão sobre cooperativismo de plataforma, que chama. E aí, se vocês pôr livro Cooperativismo de Plataforma, é gratuito, download, dá para vocês verem.
Depois, eu vi aqui que em Cascavel, né, o Alessandro, o Ronaldo também, são pessoas fundamentais aí na discussão da economia solidária, inclusive nessa interface com a saúde mental, eles colocaram o tema da tecnologia social. É fundamental para a economia solidária, para o cooperativismo social, fazer o debate de acesso a tecnologias e a possibilidade, aqui, ó, tá já o comentário aqui na tela, das tecnologias sociais, que são essas tecnologias reaplicáveis, né, que podem ser reaplicadas. A Unisol Brasil tem uma experiência premiada pela Fundação Banco do Brasil, que é a Justratrama, é uma rede de algodão agroecológico, enfim, e aí é um instrumento importante. Quem quiser ver um pouquinho do debate da tecnologia social, a Fundação Banco do Brasil tem um prêmio nacional, enfim, também podem acessar. E eu queria, por fim, pegar aqui também um outro comentário que foi feito, aqui que foi colocado, né, pelo Ailton Batista. Ailton, nós estamos também, a Central de Cooperativas Unisol Brasil, todas as centrais cooperativas do campo da Unicopas, que reúne a Unicafes, a Concrab MST e a Unicatadores. Agora a gente está em uma confederação, né, que chama Unicopas, onde a gente todos estamos muito juntos, né, junto ao movimento que chama Economia de Francisco, que é um desafio que o Papa Francisco lançou no mundo, falando da produção de riqueza mundial hoje, de alimentos, daria para alimentar todo mundo. E como que hoje, se tem essa produção, a gente hoje tem fome, tem desigualdade, e ele tem chamado economistas jovens, inclusive do mundo inteiro, movimentos sociais, e está sendo muito legal. Eu participei, a Caritas fez um evento junto da Economia de Francisco, eu falei um pouco da economia solidária e os princípios de Clara e Francisco, né, um pouco dialogando com a teologia deixada aí pela escola dos franciscanos também, enfim. Então, Ailton, é muito importante também esse debate, porque aí a gente extrapola o debate, às vezes, só da economia solidária, do cooperativismo social, e a gente começa a discutir um modelo de sociedade. E é muito importante ter hoje, vamos dizer, a principal autoridade da principal religião do mundo, chamando o mundo a esse desafio. E quem quiser conhecer mais debates sobre isso, eu também indico entrar na página da Fundação Luterana de Diaconia. Os luteranos têm uma discussão muito bonita, eles atuam muito no sul do país, eles abrem editais de apoio também a empreendimentos de economia solidária, a tecnologias sociais. Então, entra lá, chama Fundação Luterana de Diaconia, FLD. Também é um outro lugar para entrar. E eu queria terminar esses comentários aqui sobre as perguntas, Luiz, falando assim, autonomia, política pública, conquistas sociais, elas vivem na história de ciclos. Sempre há reação e contra-reação. Nós estamos num momento de contra-reação a todo o acúmulo histórico dos últimos 30 anos. A questão que se coloca para nós nós vamos permitir que a contra-reforma psiquiátrica, que o ataque à Constituição, à democracia se consolide, ou nós vamos construir redes, parcerias, unidade na diversidade? A nossa riqueza, professor Luiz, não é aquela unidade totalitária, que é aquela unidade que todo mundo pensa igual. Não, o campo da saúde mental, das políticas de drogas, da economia solidária, ele é diverso, tem metodologias diferentes, tem pensamentos teóricos diferentes. O que nos enriquece é a nossa diversidade, mas essa diversidade vai conseguir produzir unidades para a gente colocar hoje uma nova lei, cobrar as políticas públicas, conseguir dialogar com o legislativo. Esse é o desafio que eu deixei na minha fala e queria reforçar aqui. E, terminando mesmo, eu quero reconhecer aqui, porque tem várias pessoas que fazem parte da minha história, acho que da história do Tião também, da Iris, que são pessoas que nos inspiraram, né? A gente falou do Paul Singer, mas eu preciso falar na saúde mental de coordenadores de saúde mental que tiveram um papel importante, como Pedro Gabriel, Ana Pita, Ticanori, e professoras, né? Como doutora Sônia Barros, doutora Fernanda Nicásio, doutora
Ana Aranha, que está aqui também acompanhando a nossa live. Sabe por quê, doutor Luiz? A gente não constrói a história sem a gente ter acúmulos anteriores. E hoje, para avançar contra a agenda da contra-reforma psiquiátrica, nós precisamos reivindicar a história de mais de 30 anos, de mais de 40 anos de trabalhadores, de usuários, de pesquisadores, de gestores públicos que construíram a inversão de prioridades no Brasil. Em vez da indústria de leitos, redes de base territorial. E eu tenho certeza que a unidade na diversidade vai superar essa agenda da contra-reforma e o sol vai raiar novamente no Brasil e nós vamos ter uma nova lei de cooperativismo social e associativismo social e vamos ter como política pública o retorno ao fortalecimento da rede de atenção psicossocial de base comunitária. Obrigado. Que coisa boa. Iris, quer falar alguma coisa, minha amiga? Estou doido para te escutar. E a gente vai terminando também a live na sequência. Fique à vontade. Não, na verdade, eu queria falar uma coisa que é... O Léo falou uma fala que deu bastante ânimo, mas eu tenho uma amiga minha que é advogada, que quando eu fui ler a lei de 99, eu fui perguntar para ela que eu não tinha entendido, porque fala que regulamenta, e chega lá, fala que depende de portaria, decreto. Ela me explicou, essa lei está pela metade, né? Tipo, ela simplesmente não foi regulamentada, porque eu não entendo nada de lei, né? Daí, quando eu mostrei para ela o Pronacop, que eu conheci o Pronacop antes dele ser revogado, né? Eu fiquei encantada com o Pronacop, tudo que ele propunha e tal. Daí, quando eu vi ele revogado, com aquele risco, né, que fica em cima da lei, do projeto que é revogado, eu mostrei para essa minha amiga que é advogada, falei, o que é isso, dela? É um jeito de viver que foi riscado da vida das pessoas. Então, eu achei muito essa fala dela muito marcante. Ficou marcante para mim que não é só uma lei que foi riscada, né? Não são palavras. É um jeito de viver que foi riscado, né, do nosso país, e a gente tem que lutar, né, para que ocorra essa mudança e ter essa nova lei do cooperativismo e associativismo social. E eu acho que a gente está resistindo, assim, mas dá um desespero às vezes, mas eu acho que a gente consegue lutar, assim, como o Léo falou. E eu acho que é na resistência e avançando também, né? Não é só a gente resiste porque a pressão é muito grande, mas tem que avançar também. E é isso. Em relação à autonomia, eu acho que os serviços, a estratégia que for de economia solidária, elas são sementes que são plantadas, né? E você tem que ir regando, e eu acho que dá muitos frutos. E aí cada pessoa, como tem uma diversidade, cada pessoa e cada desejo de cada pessoa vai encontrar seu caminho. Mas o que a gente tem até hoje não é o suficiente para muitas pessoas, assim, né? A gente ainda precisa de muito respaldo. Eu acho que é isso. Obrigada. Eu acho que a gente tem um grande desafio para pensar, para a gente construir isso tudo, mas eu vejo com muito bons olhos todo esse processo. E a gente precisa ter, muitas vezes, e eu me vejo refletindo nisso e tentando arrumar esse oxigênio, de um processo histórico. Vamos pensar que há 30 anos atrás, pessoas que estão aqui assistindo essa live não estariam presas no manicômio para o resto da vida. Isso ainda acontece, mas numa escala muito menor. Então a gente sim está construindo um mundo mais humano, um mundo mais inclusivo, que precisa melhorar para dar suporte para as pessoas no dia a dia. Como o Léo trouxe, é óbvio que a gente precisa ir para frente e assumir um compromisso. E para mim um compromisso social que a gente quis resgatar bastante nessa live, que eu não vejo a gente conquistando se a gente se dividir, se a gente entrar numa guerra interna, se a gente não usar das estratégias que temos e mais das que a gente vai elaborar, para acima de tudo fazer uma malha de pessoas que vai falar não. E não é e aí eu vejo as redes, e são redes que falando é uma bobagem, mas basicamente são pessoas que se gostam, que acreditam no mundo e que dizem não para outros tantos. O mundo de exploração, esse mundo não nos interessa, o mundo da exclusão social não nos interessa. E a gente vai ter que pensar cada vez mais como fazer
essa trama acontecer de pessoas que reivindicam isso em todos os âmbitos. É a universidade falando com o usuário, que agora não é mais usuário, que ele é um empreendedor, falando com um projeto TEAR, que não é só o projeto TEAR, falando com a incubadora, falando com uma família que está vendo a pessoa brilhar o olho, porque agora ela está conseguindo vender, de ver essa pessoa feliz numa feira, produzindo qualquer coisa. É essa malha humana que eu acredito que a gente consegue construir. É essa malha humana que a gente tentou e vai fazer de tudo para sempre ter mais pontos nessa teia que a gente chama de rede, que a gente chama de rede de saúde mental e comunidade de Curitiba, de São Paulo, mas que ela seja toda interligada com pessoas que apoiam a economia solidária. Deixamos aqui, e aí eu vou fechando com isso, deixamos um link de uma carta de compromisso, que eu acho que é essa que a gente tem que assumir, de pensar forças aonde estivermos, qual trabalho temos para fortalecer a economia solidária, para fortalecer a inclusão pelo trabalho. É só assim que, na minha análise, a gente vai conseguir crescendo vertiginosamente, não retroagindo, garantindo cada vez mais a autonomia de todos. Eu agradeço demais a presença do Tião aqui, do Léo Pinho, da Iris, pessoas que eu tenho um respeito, que eu venho aprendendo a respeitar cada vez mais, crescendo enquanto ser humano e vendo a potência que essas pessoas têm para ajudar a nossa comunidade. Eu agradeço horrores a todos aqui presentes, de vários espaços, vários municípios do nosso Brasilzão afora, e já coloco o nosso compromisso, o nosso contato, para que a gente possa alinhar isso tudo, para que a gente possa, cada um no seu município, no seu estado, costurar essa malha de pessoas que vão proteger a saúde mental territorial, o cuidado territorial, que vão proteger a inclusão pelo trabalho, um trabalho solidário, um trabalho que pare quando a gente tombe, para se dar a mão, para ajudar o outro a levantar e caminharmos juntos. Eu agradeço demais a presença de todos e ficamos à disposição, sim. Obrigado, Iris. Obrigado, Léo. Obrigado, Sebastião. Obrigado a todos. Um abraço grande a todos.